Estabelecer contexto e mecanismos de interpretação. Isso aqui, ó, qualquer contrato que você for fazer, você vai precisar estabelecer contexto e mecanismos de interpretação. Até trouxe aqui, porque eu sou péssima para decorar, artigo 113 do Código Civil traz em relação aos negócios jurídicos. Então, olha o que o 113 diz. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, os usos do lugar de sua celebração. Ok, perfeito. Só que o inciso 4 aqui diz que esses negócios jurídicos serão interpretados de forma mais benéfica à parte que não redigiu o contrato. Sim, identificável. Gente, quando a gente pega um documento, é muito simples de ver quem que foi a parte que redigiu aquele contrato. Olha só, se cair lá no judiciário para interpretar, a interpretação daquele mecanismo contratual, ou do contrato inteiro daquele mecanismo, vai ser com base, ou seja, vai ser interpretado de forma mais benéfica a parte que não redigiu. Isso de forma geral. Quando isso acontece, como é que a gente consegue trazer uma base interpretativa para esse contrato? Todas as premissas que eu estou falando aqui são para qualquer tipo de contrato. É o que a gente chama de famoso considerando. E eu recomendo que coloque em todos os contratos. O que significa isso? Vai ter o preâmbulo do contrato, as partes, intervenientes, anuentes. E antes de começar efetivamente as cláusulas contratuais, objetos, obrigações, normalmente se você já analisou algum contrato, possivelmente você já viu. Vai estar escrito assim, considerando que, 3 pontinhos, e vai ter umas considerações iniciais antes de se adentrar as cláusulas contratuais. Então, por exemplo, se nesse contrato de parceria para desenvolvimento desse produto que a gente acabou de falar aqui, nesse exemplo, então qual que vai ser o considerando o quê, Bruna? A gente vai dar o contexto para aquela relação. Considerando que a empresa XPTO atua no mercado com atividade econômica Y e tem expertise em maquinários XPTO também, e a outra empresa atua no mercado J e profissionais especialistas para atuar em determinada área. Eu consegui mapear, cada um tem um papel, quem é quem, em que momento que eles estão, por que eles querem fechar aquele contrato. Eles viram que tem sinergia e que eles podem desenvolver um outro produto e monetizar isso de forma conjunta. Ou seja, eu fiz um resuminho. Sabe, praticamente uma ementa quando a gente vai ler uma jurisprudência? Que aquele resuminho é basicamente isso, a gente faz um resuminho. Aquilo ali não é uma cláusula, é um resumo mesmo. Quem são as partes, qual é o contexto que elas estão e qual é o objetivo daquele documento. Sabe quando você vai ler o documento, você já vai entender o que vai estar escrito sem ler nada lá? Exatamente, isso chama os considerandos. Isso dá uma base interpretativa para aquele contrato. Se depois tiver algum problema e tiver que discutir em judiciário, arbitragem, aquilo ali vai ser muito importante, tá? Então você pode e deve fazer isso em qualquer tipo de contrato, beleza? E aí, eu trouxe aqui para vocês uma cláusula que eu recomendo que vocês coloquem em determinados contratos. As partes pactuam livremente, de comum acordo, que o presente contrato será interpretado de acordo com o sentido expresso das cláusulas nele contidas, não se aplicando o disposto no artigo 113, inciso 4 do Código Civil, que foi exatamente o inciso que eu falei. O que o inciso diz? E a interpretação será analisada com base no que for mais benéfico à parte que não redigiu o contrato. E quando a gente pega um contrato, é muito simples a gente ver que a parte que redigiu e a parte que não redigiu. Então, não quero saber desse inciso. Eu quero que o contrato seja interpretado conforme está escrito nele. Bruna, mas você pode fazer isso? Posso, porque o próprio artigo 113, no parágrafo 2º, me traz essa possibilidade. Lá diz que as partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de interpretação dos negócios jurídicos diversas da prevista em lei. Tá? Então, essa base interpretativa é, fundamental para todos os tipos de contrato. Então, bora lá. Mais uma questão aqui. Outro ponto muito importante. Ainda dentro do que? Estabelecer um contexto de interpretação e mecanismos de interpretação nesse contrato. O primeiro, qual que é? Os considerandos. Então, é um resuminho. Considerando que isso serve em qualquer contrato. Até um contrato social, tá? Ai da junta comercial se não registrar esse contrato social. Mas, quando a gente fala em contexto e mecanismo de interpretação, os considerandos é um deles. O outro é termos definidos, ou o famoso glossário. O que significa isso, Bruna? Glossário, explicar o que significa aquela palavra ou aquele termo para aquele contrato. Isso tem a ver com o quê? Concorda comigo que se a gente está falando de um contrato de desenvolvimento de software, olha o tanto de palavras diferentes que vai ter ali. Web, linguagem de programação, JavaScript. Se um dia esse contrato der um problema e ter que cair na mediação, arbitragem, judiciário, o que significa aqueles termos? Bruna, é só procurar no Google o que significa. Tá, mas e para aquelas partes? O que significava naquele momento? As coisas mudam? Então, é dar uma base interpretativa também, colocando o significado das palavras daquele contrato específico, daquela relação específica. Cada relação é muito sui generis. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês de uma treta que aconteceu, caso concreto. Eu coloquei aqui, é uma cláusula que uma empresa assinou assim, A empresa se compromete a não alienar, a não vender, suas cotas sociais, ou seja,
participação societária, a terceiros, pelo período de 5 anos a partir da data de execução deste contrato, sem consentimento prévio por escrito da parte investidora, no contrato de investimento, sob pena do contrato se resolver e a parte arcar com multas previstas neste instrumento. O que vocês entenderam dessa cláusula? O que vocês entenderam? A empresa se compromete a não alienar. Se ela alienar, ela vai incorrer aqui nas multas previstas neste instrumento, concorda? Mas o que significa alienar? Bruna, que óbvio, é vender. Será? Qual que foi a treta? Essa empresa pegou outro investimento e ela deu em garantia as cotas. Ou seja, ela alienou a alienação fiduciária. Bruna, pode ser alienação fiduciária em cotas? Claro. Ou seja, a alienação fiduciária incorreria na ativação dessa cláusula? E claramente ela fez essa alienação fiduciária dando em garantia, sem anuência da investidora, da empresa investidora. E aí? Treta? Claro que teria sido treta. Como que isso poderia ser evitado? Foi pro judiciário, enfim, essa questão, tá? Como que isso poderia ser evitado? Trouxe um exemplo aqui de uma cláusula. Como que isso poderia ser evitado? Com termos definidos. E lá naquele contrato falar, olha, alienação para nós aqui deste contrato e dessa relação significa isso. Coloquei aqui, basicamente, esse contrato, o ato de ceder, transferir, vender, trocar, doar. Olha como que aumentou, onerar, dispor. E lá embaixo, olha só, o que poderia evitar isso? Incluir qualquer forma de alienação parcial ou total, inclusive fiduciária. E embaixo ainda está escrito, não só alienação, como também incluir a transferência de controle, influência e direitos decisórios associados às cotas. Olha só, como que termos definidos desse contrato evitaria um problema. Pegaram? Então, esses dois mecanismos principais, se o seu contrato tiver esses mecanismos, com certeza, ó, meio caminho andado para o sucesso para evitar um conflito. Na verdade, a gente não necessariamente só evita conflito, mas caso esse conflito apareça, a gente tem, ó, peraí, ó, alienar significa isso. Você realmente quebrou essa cláusula contratual. Então, sim, as cláusulas, elas precisam ser simples. Às vezes, você não precisa necessariamente colocar naquela cláusula todo esse contexto. Por isso que a gente faz, às vezes, os termos definidos em um anexo. Não tem problema algum.